Olá! Hoje a gente vai falar sobre concepção de interfaces. E aí vamos começar lembrando um pouco o que já foi conversado antes nesse curso. Então, primeiro, a gente falou que as formas da gente fazer projeto de sistemas interativos, ele passa por a gente por a gente usar um sistema, um modelo, que é iterativo, ou seja, a gente passa várias vezes pelas mesmas etapas, Então a gente começa, identificando as necessidades, os requisitos, fazendo esse levantamento, aí a gente avalia isso, se necessário for, faz um redesign, volta para cá, busca novos requisitos. Depois do design feito, a gente passa para uma fase de prototipação, da prototipação volta para o design se necessário for, ou vai para a fase de avaliação, da avaliação volta para o design. Enfim, a gente vai de um ponto para todos os outros, Então, a ideia é que a gente fique o tempo inteiro passando por todas as etapas. Então, dentro dessa ideia de fazer concepção ergonômica de interfaces, tem 4 etapas que são super importantes a gente levar em consideração, que é a análise contextual, o projeto da interface, a prototipação e a avaliação. Então, de novo, não necessariamente nessa ordem. Bom, então o processo que a gente adota aqui, de concepção ergonômica de interfaces, passa por uma concepção integrada, que é centrado no usuário, Tudo acontece em função do usuário, mas que considera de forma igual, igualmente importante essa parte dos requisitos funcionais também, Então, por um lado, a gente foca em toda a parte de usabilidade que diz respeito aos softwares interativos, mas a gente também precisa se preocupar com os requisitos funcionais, como em qualquer software que a gente desenvolve. E aí a gente, basicamente, o que essa figura mostra é que nem a gente viu no slide anterior, ou seja, as etapas todas, Eu começo um projeto, eu defino os requisitos do usuário, a partir disso eu faço um design conceitual, testo protótipos, detalho o meu design, faço testes de campo e finalmente o meu projeto está pronto para ir para campo. Então, dentro desse processo aí, envolvendo essas 4 etapas, a primeira etapa delas é a análise contextual, onde a gente vai falar sobre análise do usuário, Quem é o nosso usuário? Para quem o nosso software está sendo proposto? Depois vamos falar sobre análise da tarefa de referência, ou seja, qual é o problema do usuário que eu quero resolver. Então, em geral, a solução de um problema, ela passa por um conjunto de etapas, E onde a parte de um software interativo é uma parte disso. Então, nesse meu todo, qual é a tarefa que eu estou automatizando aqui? Qual é a tarefa que eu preciso resolver de forma interativa? Nessa etapa, a gente também faz uma análise do estado da arte, ou seja, a gente vai olhar sistemas similares que já existam, Ou que são sistemas desenvolvidos para resolver o mesmo problema que a gente está tentando resolver, ou soluções que são para resolver problemas similares, Então, soluções parecidas para problemas diferentes. Então, um exemplo clássico de soluções parecidas para problemas diferentes é o caso do Airbnb e do Uber. Então, qual é a ideia do Airbnb? Quando eu estou viajando, eu não estou usando a minha casa. Então, eu posso locar a minha casa para alguém que quer fazer férias na cidade onde eu moro. Enquanto isso, eu vou para uma outra casa de alguém outro, talvez essa mesma pessoa que esteja vindo para cá. E a ideia do Uber também é parecida, Ou seja, é a gente tentando resolver o problema da ociosidade. Tem uma hora que eu eu tô indo para algum lugar, Tô num lado da cidade, tô indo para o outro, tem espaço dentro do carro, por que eu não carrego alguém junto, E aí daí evoluiu a história do Uber, da gente usar isso como
um pouco como táxi, mas da mesma forma que o Airbnb, a ideia é a mesma, existe uma ociosidade. No caso do Uber, eu tenho uma ociosidade de um recurso, que é o carro, e do meu tempo. Então, em alguns momentos eu não estou fazendo nada, eu posso aproveitar e fazer Uber. Do Airbnb é a minha casa que eu coloco à disposição de outros quando eu não vou usar ela. Então, essa é a ideia da gente fazer essa busca aí, né, pela essa análise do estado da arte. Vamos ver como é que outras pessoas resolvem problemas semelhantes. E o nosso quarto item aqui na análise contextual é a gente entender em que cenários o meu problema acontece. Então, a tarefa que o usuário tem que executar, ela acontece onde? Em que situação? Né? Quais são os casos de uso? Quais são as situações de exceção? Então, a gente precisa de técnicas para resolver, né? Para fazer análise contextual e, portanto, para resolver essas 4 etapas aí. E aí a gente retoma, né, as 7 perguntas que são as questões de concepção importantes quando a gente está desenvolvendo software interativo. Então, nós vamos aqui tentar responder as nossas 3 primeiras perguntas. Então, a primeira, quem são os usuários? Segunda pergunta, que tarefas o meu software, né, interativo vai resolver? E terceiro, em que contexto essas tarefas acontecem, né? Em que situação elas se passam? A resposta, a busca da resposta para essas 3 perguntas é o que a gente chama de análise contextual. Né? Então, esse é o nosso tópico de hoje aí, a gente fazer esse levantamento que vai nos permitir depois fazer um projeto, um protótipo e finalmente ter um sistema interativo. Essas questões são bem importantes. Então, para mostrar um pouquinho a importância, eu vou só levantar um caso, né, de um acidente de avião que aconteceu faz tempo já, foi em 1989. Então, teve um avião da Varig que caiu na Amazônia por causa de uma vírgula. Né? Essa é a história. Então, basicamente, né, o avião estava voando numa determinada direção, né, como ele sempre fazia. Era um dia que tinha um evento, né, acho que era um jogo de futebol importante, final de campeonato, alguma coisa assim. Os pilotos levantaram o voo, né, foram para a altura, né, para a altitude de voo que era o normal de cruzeiro, né, altitude de cruzeiro, programaram o piloto automático e pararam de olhar para aquilo, aí foram escutar o jogo de futebol que estava dando, né. Bom, lá pelas tantas, teve um passageiro que olhou e ele achou que era esquisito. Ele costumava fazer aquela rota o tempo inteiro, né, muitas vezes. E aí ele estava olhando pela janela e não era a mesma coisa que ele era acostumado a ver. Né? E ele foi falar com o comissário. Né? Bom, basicamente, resumindo aqui, o que tinha acontecido? Mudou o sistema do avião. Né? Ele deveria estar voando numa determinada direção, né? Que é aqui fazendo 270 graus, e ele estava voando a 27 graus. Né? Então, tudo que aconteceu foi um problema de implementação, né? Que antes se usava vírgula, né? Uma vírgula, e depois passou a não usar mais, alguma coisa assim. O primeiro com 27,0 se escrevia 270. Né? Então foi uma história assim, para quem tiver curiosidade, tem um link aqui com a notícia completa. Mas a questão foi essa, foi mudado a interface, a tripulação não sabia, né? Não se deu conta, naturalmente sabia, era um hábito diferente, não foi feita essa pesquisa com o usuário para entender como é que eles trabalham, e aí por um problema de interface, finalmente, o avião caiu por falta de combustível no meio da Amazônia. Então, só que só um pouco para ilustrar, né, a importância da gente entender quem é o usuário, entender qual é a tarefa e entender, sobretudo, em que contextos essas coisas acontecem, né, para a gente poder prevenir problemas, né, e pensar em tudo que é necessário. Bom, então, essa fase aqui que a gente está trabalhando hoje é o que a gente chama de concepção da análise contextual, que é uma parte importante da concepção de interfaces, que as pessoas têm chamado também de research,
mais os Research Ops, né? Então, esse é o termo mais moderno para falar sobre análise contextual. E isso, né, engloba, né, que a gente vê nesse sumário todo o processo de concepção ergonômica de interfaces, onde a gente começa pela análise contextual, depois vai fazer o projeto da interface, depois prototipa e aí avalia. Tá? Então, o que a gente vai ver hoje é a parte da análise contextual, né, onde a gente tem uma parte de um contexto que é estável, né, que é quem é o meu usuário, quais são as tarefas que eu quero prover aqui, para as quais eu quero prover um suporte, quais são os requisitos, né, necessários, qual é a análise do estado da arte. Tudo isso é o contexto estável. E depois a gente tem o contexto instável, que é os cenários onde o meu software vai ser usado. Tá? Então, essa é a parte que a gente chama de modelagem conceitual. Então, basicamente, o nosso objetivo nessa etapa, né, é a gente entender o problema e entender o contexto do problema. Então, eu vou entender quem são os meus usuários, quais são as tarefas deles, quais são as informações associadas, né? Então, que informações ele vai precisar para realizar as tarefas, quais são as ferramentas que apoiam essas tarefas, a realização das tarefas, qual é o ambiente físico no qual o sistema vai ser usado, qual é o contexto organizacional e social, né? Então, onde isso acontece dentro de né, às vezes de um cenário maior do que um indivíduo. Qual é o ambiente, quais são as restrições tecnológicas que a gente está enfrentando. Então, às vezes eu tenho software, sei lá, software de GPS, e aí eu preciso traçar o caminho de um ponto até outro e eu estou num lugar onde não tem sinal Wi-Fi. Como é que eu resolvo se esse é um cenário possível, né? Bom, e aí tem outros fatores aí, né? Situações atípicas, acabei de mencionar o exemplo do mapa sem sinal Wi-Fi, situação de exceção, o que acontece que erro pode dar, que interrupções podem acontecer ao longo do processo e que desvios a gente vai fazer. Tá? Ainda na análise contextual, então, vai envolver aqui a gente fazer essa análise do usuário, então eu preciso construir um modelo de usuário, fazer a análise da tarefa de referência, né? Eu tenho que conhecer muito bem qual é a tarefa que eu quero que o usuário precisa executar e qual é o problema dele que eu tô resolvendo, né? Então, primeiro eu tenho que conhecer a tarefa de base para então eu poder definir como é que eu vou resolver ele, né? E os outros dois tópicos são a análise do estado da arte, né, quais são os sistemas similares existentes, que a gente já falou antes, e análise dos requisitos funcionais, não funcionais, caso de uso, etc. Esses dois últimos itens, eles estão cortados aqui, não porque eles não sejam importantes, mas porque eles são comuns ao desenvolvimento de todo o sistema. Tá? Qualquer projeto de sistema computacional leva em consideração a análise do estado da arte e análise de requisitos. Então, aqui a gente vai se focar só naquelas análises que dizem respeito à interface com o usuário. Bom, mas eu estava dizendo que quando a gente fala em análise contextual, né, isso é o que a gente chama de Research Ops, né, de Research, que é a pesquisa, e mais o Research Ops. Né, e esse Ops vem de orquestração e otimização, né, das pessoas, dos processos e do sistema todo. Né. Bom, basicamente essa tarefa aí de fazer os Research Ops, ela não é uma tarefa simples e óbvia, né? Então ela envolve muito mais do que a gente simplesmente recrutar usuários, né, clientes, participantes, né, dos nossos para participantes de experimentos ou coisas do gênero. Então, o Research Ops ele envolve uma porção de coisas, né? Basicamente, 6 momentos aqui, os 6 atores diferentes. Então, para eu poder fazer o Research Ops, né, que a gente acaba fazendo em mais de um momento dentro do processo de concepção, a gente começa pelos participantes. Né? Então, eu preciso de alguém na minha equipe,
né, que vá auxiliar no recrutamento de participantes, na triagem, né, como é que eu escolho quem são os usuários que eu vou estudar, quais são os usuários alvo aqui do meu sistema e com os quais eu vou testar os sistemas, como é que eu faço um agendamento, né, com eles para poder fazer, para que eles testem a minha solução, como é que eu compenso os meus participantes, recompenso eles depois de eles terem doado o tempo deles para mim. Existe uma segunda etapa, né, que chama segurança da informação, né? Então, é nessa etapa que a gente vai definir processos e diretrizes, né, para o consentimento, em relação ao consentimento, em relação à privacidade, armazenamento de informação. Então, cada vez que eu trabalho com usuários, né, eu preciso ter esses cuidados. A gente no Brasil tem a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e que precisa sempre ser observada, porque ela protege os usuários e os seus dados, né? Então, alguém precisa se ocupar dessa questão, né, de governança, aí, que, né, como a gente chama, basicamente cuidar da segurança da informação. A gente precisa de alguém também que se ocupe da gestão do conhecimento. Então, quem é que vai construir os processos e as plataformas para que a gente possa coletar dados, sintetizar e depois compartilhar essas ideias de pesquisa, né? Então, é toda uma parte de infraestrutura que vai nos ajudar na coleta de dados, que tanto pode ser a coleta de dados quando eu estou estudando o meu usuário e a tarefa de base, como pode ser também as ferramentas que a gente vai usar, né, para coletar os dados quando eu tenho um usuário que está testando já o protótipo que eu desenvolvi. Bom, a gente também precisa se preocupar com as ferramentas, né? Então, encontrar plataformas, né, conjuntos de ferramentas que sejam consistentes e que vão nos auxiliar a ser mais eficiente, finalmente, né, nas pesquisas que a gente vai fazer. Então, existe todo um arcabouço de ferramentas disponíveis. O outro passo importante aqui é o que a gente chama de competências, né? Então, a gente precisa capacitar, né, educar e integrar outras pessoas nesse processo de Research Ops para realizar essas atividades de pesquisa. Então, nós temos, como eu tinha mencionado antes, vários perfis de profissionais que se envolvem nesse processo. E, finalmente, a gente precisa, né, disseminar os nossos resultados, né? Então, definir, compartilhar e socializar o resultado da pesquisa, né, o valor da pesquisa em toda a organização onde a gente está. Então, muitas vezes é uma empresa e eu tenho alguém que justamente faz, ou uma equipe que se ocupa desse levantamento de requisitos. Então, essa é a ideia do Research Ops, que é, na verdade, uma disciplina que ganha cada vez mais importância nesse contexto de interação humano-computador. E pronto. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é olhar com um pouco mais de detalhe cada um desses tópicos, né? Então, análise do usuário, depois das tarefas e depois dos cenários. Vamos começar então pela análise dos usuários no próximo capítulo.